Olá, meu caro, minha cara aluna do QI, estamos aí com mais uma aula para você. Agora, exatamente falando da primeira fase dos movimentos migratórios de escala sul-norte, né? Essa que é exatamente a base principal dos movimentos pós-Segunda Guerra. Lembre-se que na aula anterior a gente trabalhou com os fatores, né, que correspondem a essa intensificação dos movimentos após a Segunda Guerra, ok? Então, vamos lá. A primeira fase desses movimentos, então, muito cuidado com as questões, que sempre uma questão de migração, ela vai ter que te dar uma referência temporal. Então, quando se trabalha com referências temporais, é porque a dinâmica dos movimentos, evidentemente, ao longo do tempo, ela vai se alterando, não é? As características, sejam elas sociais, de abertura, de fechamento, não é? A entrada, a assimilação desse imigrante no país, então isso tudo é muito dinâmico. Entre 1950 e 1980, a gente pode dizer que os países ricos, em especial as grandes fronteiras receptoras, Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, de certa forma aí o Japão, né? A Austrália nem tanto nesse período, tiveram um processo de intensificação da migração. Por quê? Nós tivemos uma abertura a esses movimentos migratórios, né? Quer dizer, esses países tiveram políticas receptivas ao contrário do que temos hoje. E por que que, em certo momento, a Europa, o Japão, os Estados Unidos teve uma política mais receptiva ao movimento vindo do Sul? Porque, na realidade, você tinha um cenário pós-guerra, que era um cenário de reconstrução. Lembrando que esse cenário atingiu em especial a Europa e o Japão, não é? Um cenário em que você tinha necessidade, especialmente de uma grande quantidade de trabalhadores para exercer trabalho de baixa qualificação, trabalho braçal, trabalho na construção civil, trabalho na mineração, setores como siderurgia, indústria extrativa, né, a própria construção civil seriam muito ativados. Então, nesse momento, havia uma necessidade muito forte de penetração desses imigrantes vindos do Sul para realizar justamente esse trabalho. A gente vai lembrar que, no caso europeu, facilitou muito a ideia dos laços coloniais. Então, você tinha, por exemplo, as ex-colônias francesas, né? Pensando em Argélia, Marrocos, Tunísia, além da proximidade geográfica desses países em relação à Europa. Então, o fato de você falar a língua do país já facilita extremamente o seu processo adaptativo. No caso do Japão, a gente tinha, por exemplo, a ideia da própria Guerra da Coreia, né, que incentivou muito uma migração de refugiados coreanos para o Japão, né? Então, os coreanos também participam desse contexto migratório ali na década de 50. O crescimento econômico é justamente algo que vai se estabelecer muito nos anos 60. Os Estados Unidos, que lucrou bastante com a Segunda Guerra Mundial, que catapultou o famoso American Way of Life, que aí nós temos o ápice do Fordismo. Então, a indústria dos Estados Unidos estava todo vapor e, realmente, os Estados Unidos precisando de muita força de trabalho. Então, aí você tem a ativação desses movimentos, especialmente da América Latina para os Estados Unidos, ali por volta dos anos 60, intensificando-se muito nos anos 70 e atingindo o seu ápice nos anos 80. Então, nós temos aí um ambiente de reconstrução e, paralelamente, um ambiente de crescimento. Quando você tem um ambiente de crescimento, o que você precisa? Você precisa de trabalhadores, porque no ambiente de crescimento a economia vai gerar muito emprego. E aí entra a ideia da relação entre migrações e transição etária, que é um assunto que a gente já viu. A gente sabe que os países ricos iniciaram sua transição etária de forma precoce, então nesse momento a fecundidade já estava muito baixa. Então era preciso recompor a população economicamente ativa, trazendo esse imigrante, especialmente o imigrante jovem, um imigrante, né, como aí na minha querida turma Palácio, jovem, né, um imigrante jovem que vai mudar esse perfil do crescimento econômico
e, evidentemente, a gente tem uma situação de rejuvenescimento dessa população. Porque, de certa forma, esse imigrante vai ser assimilado e, principalmente, e aí a gente vai ver isso, o seu comportamento demográfico vai ser bem diferente do comportamento demográfico do europeu, do comportamento demográfico do estadunidense ou do japonês. O imigrante, a tendência é que ele tenha mais filhos. A tendência, então, é que a participação, né, demográfica desses imigrantes e seus descendentes aumentem significativamente dentro dessas nações receptoras. E aí nós temos as consequências que eu marquei aqui para vocês em alaranjado, justamente desse processo de abertura migratória. Aqui a gente marcou exatamente as causas para essa abertura, as justificativas para essa abertura. E aqui a gente está trabalhando com as consequências. É importante você entender a primeira fase, porque senão você não vai entender como é que hoje se desenvolvem políticas de barreiras migratórias, se desenvolvem as políticas ligadas ao ultranacionalismo, à xenofobia, né? Porque ela não chega do nada, ela tem um desenvolvimento histórico. Então nós temos aí a divisão social do trabalho como principal marca desse contexto. Quer dizer, o imigrante ele vai ocupar um posto de trabalho específico, né? Então o imigrante ele vai fazer o quê? Ele vai fazer trabalho de baixa qualificação, né? Ah, professor, e a tal da fuga de cérebros ou rapto de cérebros? Ah, isso é um movimento de imigração seletiva muito mais recente. Mas a massa desses imigrantes vai realizar trabalho de baixa qualificação. Então, quando você vê lá um filme enlatado americano, um filme de sessão da tarde, hollywoodiano, né, quem é que é a empregada doméstica? Quem é que é o chofer? Quem é que é o jardineiro? Quem é que é até o traficante, né? Quer dizer, normalmente, um filme estadunidense é o latino. Então, você tem um papel social definido em função do trabalho. E é claro que, se nós temos trabalho de imigrante, trabalho de uma população europeia ou estadunidense, eu tenho também uma divisão espacial. Então, eu tenho uma segregação social, ou seja, uma estratificação social, uma desigualdade social que vai ser ampliada, que nós já aprendemos que é medida pelo coeficiente de Gini. Essas sociedades realmente, à medida que vão recebendo mais imigrantes, vão ficando cada vez mais desiguais do ponto de vista social. Temos uma desigualdade que é espacial, porque se esse cara tem uma menor, ou ele está dentro de uma faixa de renda menor, ele vai morar num espaço diferente, normalmente nas periferias, nos subúrbios, não necessariamente em subúrbio, tome cuidado, depende do padrão de urbanização do país, né? Nos Estados Unidos não é bem assim, tá? Pode ser nas áreas centrais, inclusive, mas você tem uma segregação espacial ali. Então, você vai ter bairros muçulmanos, você vai ter bairros asiáticos, as famosas Chinatowns, por exemplo. Então, isso cria também uma ideia de segregação cultural, que na geografia a gente chamaria de gueto. O gueto, esse recorte. Então, você tem uma cultura completamente distinta, um padrão de urbanização completamente distinto. Então, se você chegar em determinadas áreas da periferia de Paris, você vai ver o quê? Mesquitas, as pessoas andando de burca, de véu, né? A lógica comercial completamente diferente, as pessoas podem estar falando, inclusive, árabe nas ruas. Então, esse é o contexto da consequência mais importante das periferias, que cria uma cisão social mesmo. E mais tarde isso vai descambar para a xenofobia. Tá? Aí é que está a semente da xenofobia. Aí é que está a semente dos conflitos culturais, ok? Bom, e a terceira linha de impacto seria o aumento da diversidade cultural e da desigualdade social. Desigualdade social, tranquilo, né? A gente já falou, a tendência realmente é esse aumento da desigualdade, mas a gravidade da desigualdade, a gente tem que entender que é o seguinte, não é só porque você tem um coeficiente de Gini ampliando. Se eu estou falando da desigualdade entre o imigrante e a população nativa, beleza, assim, o imigrante até que aceita essa desigualdade, porque em relação ao seu país de origem, sua condição de vida melhorou muito. O problema é quando você coloca os seus filhos na conta. Então, se um argelino migra para a França e tem 3 filhos na França, né, esses filhos, né, são franceses.
E aí, será que a sociedade francesa vai tratá-los como franceses? Essa é a questão. Provavelmente eles continuarão pobres, provavelmente eles continuarão exercendo o trabalho que os pais exerciam, e eles não vão aceitar isso com facilidade. Então aí também está um dos pontos de conflito. E a questão da desigualdade, aliás, da diversidade cultural. A diversidade cultural é uma marca das sociedades que receberam muitos imigrantes, sociedades que eram muito homogêneas do ponto de vista étnico, se tornam heterogêneas. Então, você vai ver um crescimento da população árabe na França, você vai ver um crescimento dessa população, da população africana dentro da Alemanha, da população turca na Alemanha. Então, isso aumenta exatamente o fator da diversidade linguística, do fenótipo da população, inclusive, é só você perceber, né, uma fotografia da seleção da França campeã na última Copa do Mundo, você vai perceber exatamente que a França é extremamente diversa do ponto de vista da sua formação étnica, que está muito distante daquela França lá dos anos 50, dos anos 60. Então, isso tudo na cabeça dos conservadores, né, dos ultranacionalistas, que inclusive estão ligados às populações mais idosas, né, lembrando que é uma população que envelheceu bastante, representam uma ameaça. E daí a segunda fase, que vai vir com as políticas de barreiras migratórias, com a ascensão da direita, do nacionalismo, que vai impactar muito nas migrações, ok? Então é isso aí, não se esqueçam, mais uma vez, carga de exercício, mantendo rotina de estudos, não vamos aquecer a preparação, porque a aprovação, né, tem que estar na mão. Um abraço.